Lucas capítulo 11, versículo 1, é uma introdução do ensinamento de Jesus sobre a oração do Pai Nosso. Se você ler mais especificamente esse texto, você perceberá que Lucas, meu amigo Ares, ele reduz muito essa oração do Pai Nosso. Ela se resume somente do versículo 2 até o versículo 4. Então, versículo 2, 3 e 4 é o ensinamento de Jesus sobre a oração. Esse ensinamento é mais aprofundado no Evangelho de Mateus. Você percebe que em Mateus, capítulo 6, versículo 9 a 15, o evangelista Mateus, ele aprofunda muito mais e ensina duas coisas, pastor Ronaldo: ensina como não orar e ensina como orar. Os dois pontos, inclusive eu falo isso na jornada, os dois pontos que Jesus trata sobre como não orar é como os hipócritas e como os gentios. Os hipócritas são os religiosos. E como é que eles oram? Em praça pública, querendo se amostrar, querendo ser visto pelos outros. E a segunda coisa é como os gentios. Como os gentios oram? Com vãs repetições, achando que pelo muito falar seriam ouvidos. Então por que é importante refletir sobre oração? Porque tem como orar errado. Tiago expande muito mais o assunto quando ele diz no capítulo 4: vocês não recebem porque não pedem. É também uma forma de orar errado, não orando. Mas a segunda forma, segundo Tiago, de orar errado é pedindo e não recebendo porque pedem mal. Como é que é pedir mal? Para se deleitar nos seus próprios desejos, para o seu benefício próprio, para se deleitar nos seus próprios desejos. Então, olha como é importante você aprender sobre oração, porque tem como orar errado. Você quer ver? Existem profetas na Bíblia que oraram e não foram respondidos. Quer ver um? Elias. Você sabia que Elias não foi respondido em uma de suas orações? Você pode me perguntar: Mateus, não, você leu a Bíblia errada, porque no primeiro livro dos Reis, capítulo 18, ele pede para que fogo caísse dos céus, e o fogo cai, Mateus. É claro que ele foi ouvido, mas ele ora no capítulo 19 também. Sabe o que ele pede depois de ser ameaçado por Jezabel? Senhor, tira minha vida, porque eu não sou melhor do que meus pais. Ele morre? Na verdade, até hoje ele não morreu, porque ele foi arrebatado para junto de Deus. Essa oração de Elias não foi respondida. Por quê? Porque, pasme, um profeta que orou há um tempo atrás para fogo cair do céu, agora orou errado. Orou para que Deus o matasse. Tem como orar errado. Até os maiores profetas, até os grandes profetas, em algum momento podem orar errado. Agora, um outro profeta também orou de forma equivocada. Jonas, quando ele ora no capítulo 4, versículo 1, o texto é claro em dizer que ele orou enfurecido e descontente. Capítulo 4, versículo 1, versão é NVI. Quando ele ora enfurecido e descontente, a oração dele é por isso que eu não queria pregar em Nínive, porque eu sabia que o Senhor era misericordioso e compassivo. Olha só, um camarada que teve um discurso curtíssimo. A pregação dele, quando ele chega depois de ser confrontado por Deus no mar, dentro de 40 dias e Nínive será subvertida. Um sermão pequenininho desse converteu 120 mil pessoas. Um sermão tão poderoso desse, depois de ter dado tanto sucesso como deu, o camarada ainda vai orar descontente e enfurecido, reclamando de Deus ser bom e misericordioso. Orou errado. Sempre quando a gente ora baseado nas nossas emoções, que são falhas, nós oramos de forma equivocada. É por isso que é importante se aprender sobre oração. Só que, agora voltando para o capítulo 11, versículo 1,
Você percebe que, se aqui em Lucas não teve todo o ensinamento de Jesus sobre a oração, em Mateus não teve esse contexto que Lucas está dando. O contexto de Mateus é que Jesus está ensinando no Sermão do Monte, do capítulo 5 até o capítulo 7. O contexto de Lucas é que Jesus estava orando em certo lugar, e quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensine-nos a orar, como também João ensinou os discípulos dele. Nenhum contradiz o outro, até porque as visões são diferentes e os propósitos diferentes. Lucas está escrevendo aos gregos, agora Mateus está escrevendo aos judeus. Lucas analisa um cenário, Mateus analisa outro. Nenhum se exclui, um completa o outro. E é por isso que é tão fantástico, porque se os evangelistas fossem amordaçar a história e querer enfiar a goela abaixo dos leitores, que isso daqui era uma história verídica, eles teriam combinado os fatos. Mas não é isso que acontece nos evangelhos. Cada um dá a sua visão, mostrando que a história era real, só era vista de diferentes pontos. Então Lucas está identificando uma coisa: o que? A vida de oração de Jesus, antes de analisar o ensino de Jesus. E é por isso que eu amo Jesus, porque antes de ensinar, ele vive o que foi ensinado. Jesus, antes da teórica, tinha prática. Jesus, antes de ensinar, orem, Jesus orava. Ele tinha uma vida de oração. Só que o que eu acho mais bacana é que um outro evangelista complementa um macro contexto da história. É o Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos é o mais curto dos 4, tem apenas 16 capítulos. Foi escrito aos romanos e tinha um propósito: mostrar que Jesus era o servo vitorioso. E como ele faz isso? Os romanos não eram atidos a genealogia e nem a ensinamentos. É por isso que o Evangelho de Marcos não tem genealogia e tem poucos ensinamentos. É sempre Jesus curando, Jesus fazendo, Jesus realizando milagres. Já no capítulo 1, Jesus já está com o caminho preparado. João Batista já tinha pregado, Jesus já tinha sido batizado, já tinha chamado os seus discípulos, já tinha sido tentado por 40 dias no deserto, já tinha feito milagres. É só você ler capítulo 1, versículo 35, Jesus acordando de madrugada, sendo procurado pelos discípulos, fazendo milagre, limpando leprosos, levantando paralíticos. No capítulo 2, ele cura um paralítico. Você percebe, a vida de Jesus era muito corrida, ele veio para isso. Marcos 10:45, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Então a vida dele tem muita dessa correria, tem muita dessa agenda lotada. Jesus a todo momento estava com a sua agenda lotada, fazendo alguma coisa aqui, fazendo outra coisa ali. Só que tem um porém: mesmo Jesus com essa agenda tão lotada, Jesus tinha tempo para orar. A primeira coisa que eu aprendo, e é uma objeção que é quebrada sobre a vida de todos aqueles que dizem aquelas famosinhas palavras: eu não oro porque eu não tenho tempo. A não ser que você seja melhor do que Jesus, nós temos tempo sim para orar. Jesus, mesmo com todas as suas rotinas, ele levava uma vida de oração, porque tempo não se tem, se cria. Quem tem a oração como prioridade não tem tempo, ele arruma tempo para orar. Ô Mateus, me prova que Jesus fez isso aí que você está falando. É claro, Marcos 1:35, lembra que eu te falei? De madrugada, ainda bem escuro, levantou-se, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Jesus tinha tempo para orar. A rotina está muito intensa durante o dia, eu vou acordar mais cedo para orar.
Ô Mateus, tudo bem, acordei, tive que fazer muitas coisas. Não tem problema. Jesus passou a madrugada inteira orando para escolher os 12. Lucas capítulo 6, versículo 12 e 13. Antes de escolher os 12, ele passa a madrugada inteira orando. Meu dia foi corrido, tem a madrugada, ore, porque quem tem a oração como prioridade, arruma tempo para orar. Quem tem a oração como prioridade, abre mão de outras tarefas para orar. Quantas e quantas vezes Jesus, no meio da rotina, o texto diz, se retirava do meio da multidão para ir orar. Sabe por quê? Jesus entendia, mais importante do que as minhas atividades é a minha intimidade com o Pai. Quem não tem a oração como prioridade, dá desculpas, não tenho tempo para orar, eu trabalho muito, tenho muitas atividades. Jesus, mesmo tendo toda a sua vida, toda a sua rotina, mesmo ele tendo as suas diversas atribuições, ele arrumava tempo para orar, porque a oração era a sua prioridade. Você sabe por que você precisa fazer da sua vida de oração uma prioridade? Porque Deus só se responsabiliza com as suas coisas, com as suas prioridades, quando você se responsabiliza com as prioridades dele. Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. O que Jesus está ensinando é: me priorize, que eu vou priorizar o que você necessita. Priorize a minha vida, priorize o meu reino, que eu vou priorizar tudo aquilo que você necessita. Quando você necessita, você ora: Senhor, prioriza o meu pedido, atende o meu clamor, atende a minha oração, apressa-te, ó Deus, em me socorrer. E Deus está te dizendo: você tem priorizado a minha presença, você tem priorizado a sua vida de oração, você tem priorizado aquilo que é mais importante para você, você tem priorizado a boa parte. Mateus, Deus se importa com isso? É claro. Eu te mostro como que Deus se importa. Lucas capítulo 10, a partir do versículo 38. Teve um dia que uma pessoa tentou priorizar mais o serviço do que a intimidade, e teve outra pessoa que priorizou mais a intimidade do que o serviço. Sabe quem era? Marta e Maria. Adivinha quem foi repreendida? A Marta, que priorizou mais o serviço do que a intimidade. O que Jesus estava fazendo aqui não era uma dicotomia, ou tu serve ou tu tem intimidade. Não. O que Jesus estava fazendo aqui era uma prioridade. Primeiro vem a intimidade, depois o serviço. Quando a Marta está vendo a Maria, e foi falado aqui, está vendo aos pés de Jesus, e só ela servindo, ela dá um esporro em Jesus. Ô Senhor, tu não está vendo esse negócio não? Eu estou servindo aqui sozinha, e a minha irmã está aí sentada sem fazer nada. Dá uma ordem para ela. Ó, a ousadia. A Marta está mandando em Jesus para mandar em Maria. Deu uma ordem a ela para que ela venha me ajudar. Jesus diz: ô Marta, dá uma segurada aí, Marta. Você anda muito atarefada e ocupada com muitas coisas, mas agora, ó, prioridade. Só uma coisa importa, e Maria escolheu a boa parte, da qual não lhe será tirada. Mateus, o que Jesus está querendo dizer? Que você não tem que servir? Não, mas o serviço se torna ruim quando ele te afasta da melhor parte, a intimidade. Tem gente que infelizmente tem virado um ativista religioso.
acha que estar todo culto é sinal de intimidade, acha que em servir todos os departamentos é sinal de intimidade. Mateus, então vou fazer o seguinte, vou me desligar de tudo. Não se desliga não, continue servindo, mas não negligencie a melhor parte, que é a intimidade com Deus. Sirva, mas cultive a sua vida com Deus. Sirva, mas viva em oração. Sirva, mas jejue. Sirva, mas leia a Bíblia. Sirva, mas acorde de madrugada para orar. Sirva, mas tenha intimidade com Deus. Não vai adiantar trabalhar para um Deus que você não tem relacionamento. Isso se chama escravidão. Nós não fomos chamados para sermos escravos. Mas Mateus, nós fomos chamados para ser servos. Jesus eleva o nível. Ele diz: eu não quero que vocês sejam só meus servos, eu quero que vocês sejam meus amigos. Amigo se comunica coisas íntimas. Amigo, você conhece profundidades. Não adianta só trabalhar para Deus se você não tem intimidade com Deus que você trabalha. Priorize a oração. Era o que Jesus fazia. E ainda no versículo 1, eu não vou sair desse versículo 1. Jesus estava orando em um certo lugar, pastor Ronaldo. E quando ele termina de orar, um dos discípulos lhe pediu: Senhor, ensine-nos a orar. Sabe o que eu acho bacana? É que é exatamente quando Jesus acaba de orar que o discípulo vai. Então significa inferência lógica. Não precisa de grego e hebraico para entender isso aqui. Se quando Jesus se levanta, ele vai, é porque antes de Jesus levantar, o discípulo estava lá. Jesus de joelho dobrado, ou em pé, ou deitado, eu não sei qual era a posição, mas orando, e o discípulo lá olhando. Quando Jesus se levanta, ele vai: ensina-me a orar. Jesus não precisou dizer: vem cá, discípulo, tu vai orar. Ele não fez isso. Sabe o que Jesus precisou fazer para influenciar alguém a orar? Orando. Você não vai influenciar pela força do argumento, não. Eu vou te mostrar aqui 36 motivos para você orar. Esses exemplos até podem convencer, mas o que vai arrastar é o exemplo. Se você soubesse o poder da sua influência, quando você ora, você oraria mais. Quando você ora, você influencia diversas camadas da sociedade. Quando você ora, você influencia absolutamente tudo. Quando você ora, você influencia na morte ou vida de alguém. Se não fosse pela oração da igreja em Atos 12, a cabeça de Pedro tinha rolado como a de Tiago. Já estava sentenciado: Pedro vai morrer como morreu Tiago. A igreja: não vai não, solta Pedro, Senhor, solta Pedro, Senhor. E um anjo visita aquele lugar, e no dia que seria a morte de Pedro, foi o dia do livramento dele. Levante as mãos que eu quero liberar uma palavra. Enquanto você ora aqui, eu profetizo: algo está sendo influenciado por causa da tua oração. Quando você dobra o joelho de madrugada, você aniquila todos os projetos do diabo. O diabo prepara laço, você ora, Deus corta. O diabo abre a sepultura, você ora, Deus fecha. O diabo diz: vou lançar uma praga, uma enfermidade, você ora, Deus diz: vai haver cura, vai haver vida, vai haver restauração, vai haver libertação. Você influencia. Vamos ser mais práticos. Enquanto você ora, decretos de governos
que odeiam a igreja de Cristo e seus princípios são cancelados. Se não fosse, e eu digo isso com propriedade porque eu acompanho, se não fosse a igreja orando, hoje seria liberado no Brasil o aborto. Se não fosse a igreja orando, hoje seria aprovado no Brasil ilegal casamento homoafetivo. Se não fosse a igreja orando, muitas famílias seriam destruídas. Se não fosse a igreja orando, esse país já tinha afundado de uma vez por todas. Mas por que não afundou? Ainda existe 7.000 que não se dobraram a Baal. Ainda existe 7.000 que se dobraram ao Senhor e disseram: Senhor, se tiver 10 justos, livre essa geração. Senhor, se tiver 10 justos, livre vigário geral. Senhor, se tiver um justo, livre essa nação. Você orando influencia. Você orando influencia. Agora deixa eu te falar de uma outra coisa e a gente caminha para o fim. É que quando Jesus se levanta, recebe essa pergunta, teve a influência de Jesus, com certeza. Só que além da influência de Jesus, teve o interesse do discípulo. E esse interesse foi sido cultivado há já um tempo, porque ele disse: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os discípulos dele. Ou seja, ele viu João ensinando os discípulos dele a orar e viu Jesus orando, ou seja, já era um interesse que estava sendo nutrido já há um tempo, e chega nesse momento, culmina no interesse dele. Então ensina a gente a orar também. E o interesse aqui, pastor, é muito específico. Sabe por quê? Porque Jesus estava rodeado de discípulos. Só um pede para Jesus ensinar a orar. Texto. E um dos seus discípulos lhe pediu. Não foi os 12, foi um. Então esse camarada estava interessado demais. E eu posso expor uma dor do meu coração. Nós estamos vivendo em uma geração que ama a experiência, mas que não ama as disciplinas que levam à experiência. Ah, Mateus, você falou muito difícil, me explique. É claro, nós amamos ver as profecias. Assim diz o Senhor, a gente ama isso. É por isso que tem muitas igrejas aí que estão baseadas nisso aí, e estão totalmente entupidas de pessoas. Sabe por quê? Amam a experiência, ama o transcendente, ama os dons espirituais, mas despreza o que leva o exercício dos dons, a oração. Paulo diz que nós devemos buscar os melhores dons. Como se busca? Orando. Então, há muitas pessoas que glorificam a experiência, mas sem querer passar pela disciplina. E quais são as disciplinas espirituais? Oração, jejum, leitura da Bíblia, congregar, obedecer à liderança, cumprir com os princípios da palavra de Deus. Ou seja, perdemos o interesse em orar. Vai em muitos lugares, e existe um livro, eu recomendo, Por que Tarda o Pleno Avivamento, de Leonardo Ravenhill. Ele disse já no primeiro capítulo que as nossas reuniões de oração são secas e pouco frequentadas. Parece que ele vive em 2025. Os nossos cultos, quando existem pessoas ilustres e famosas, enchem. E eu vejo isso por onde tenho passado. Mas as reuniões de oração
têm se tornado cada vez mais vazias e reduzidas somente às irmãs da oração. Não, é o culto das irmãs do manto, do coque. Não, reunião de oração é reunião da igreja. Nós estamos perdendo o interesse em orar, como o pastor levantou aqui um clamor. Quantas vezes eu já sentei com pastores, com líderes que diziam: oração no culto tem que ser rapidinho, 1 minuto e tu acaba a oração, não tem que ficar enrolando muito não. Porque perdemos o interesse de orar. Graças a Deus que o nosso pastor aqui é um homem de oração, e como eu tenho visto e testemunhado, mas em muitos lugares a oração tem sido reprimida. Por quê? Porque nos falta interesse em orar. Parece que o que tem tomado os nossos corações é o desejo pelas coisas momentâneas e que nos dão prazer. Ficar nas redes sociais por 2 horas é fácil, passa até rápido, você perde até a hora. Agora ficar 1 hora de joelho dobrado orando a Deus, em 12 minutos você já diz: não sei mais o que falar para Deus. Começa a abençoar o periquito, o papagaio, o cachorro do vizinho, a todo mundo. Por quê? Porque lhe falta oração. Na verdade é porque nos falta interesse nisso. Só que eu tenho uma notícia para lhe dar: Deus só derrama de sua graça aos interessados. Deus só derrama do seu poder aos interessados. Deus só se manifesta aos interessados. Deus só se revela e fala de coisas sobrenaturais aos interessados. Eu dou 2 exemplos e finalizo. O primeiro é Êxodo capítulo 3. Moisés, ao ser chamado, estava apacentando as ovelhas de seu sogro Jetro, e leva para o outro lado do deserto e chega a um monte chamado Horebe. Quando ele chega nesse monte chamado Horebe, ele tem uma visão de uma sarça pegando fogo. Sarça altamente inflamável, tudo normal, deserto muito quente de dia, une o útil ao agradável, sarça pega fogo, é a coisa mais normal do mundo. Só que segundo a visão de Moisés, o que era impressionante não era o fogo pegando na sarça, é que ela pegava fogo, mas não se consumia. Para uma árvore daquela se consumir, precisava de horas, de tempo. E todos os comentaristas bíblicos que tratam sobre isso são unânimes em dizer que Moisés não passou ali uma vez, porque passar por ali uma vez não dá para ver a sarça pegar fogo e se consumindo e chegar a essa conclusão. O que Moisés teve que fazer é passar mais de uma vez. Quantas vezes e quantos dias durou isso eu não sei, mas eu só sei que ele passou mais de uma vez. Mas por que Moisés passa uma vez, outra vez, nada acontece? Ninguém fala. Mas chega um momento que ele diz: pastor, vou me aproximar para ver esta maravilhosa visão. Quando ele se aproxima, Deus diz: Moisés, Moisés. Por que na primeira vez Deus não chama? Porque Moisés só passa na primeira vez. Cadê o interesse? Na segunda ele passa, mas não se interessa e nem se aproxima. Deus não fala, mas quando ele se interessa: ai, que maravilhosa visão, vou me aproximar para ver melhor essa gloriosa visão. Deus diz: agora se interessou, Moisés, Moisés. Você está preparado para dar glória a Deus com o que eu vou te falar? Deus só fala com quem quer ouvir. Deus só fala com os interessados. Deus só se manifesta. Deus só chama. Deus só vocaciona quem está realmente interessado. E pasmem, tem como estar no lugar santo desinteressado e não ouvir nada. É por isso que tem gente que vem para culto e diz: o culto foi muito ruim, Deus não falou. Deus não falou não, talvez você que não queria ouvir, porque tem gente ao seu lado que estava dizendo: fala Deus, e ouviu coisas
extraordinárias que você talvez não tenha ouvido. Eu vim aqui liberar uma palavra de Deus para o seu coração. Pelo seu interesse, Deus está abrindo os céus para te comunicar coisas extraordinárias. Eu estou falando para gente aqui que vai ver o que o olho não viu, ouvir o que o ouvido não ouviu, e ter imaginações e visões que não chegaram ao coração humano. Sabe por quê? Porque Ele viu no teu coração interesse, Ele viu no teu coração desejo de ouvir mais da voz dEle. Ele viu todas as vezes que você dobrou o joelho de madrugada dizendo: Senhor, eu só saio daqui depois que eu tiver mais intimidade com você. Será que tem 10 crentes aqui para levantar a mão e receber essa palavra? Deus vai se revelar só para aqueles que têm interesse. Alguém pode levantar e adorar a Jesus? Hoje eu vejo com os olhos da fé. O Senhor Jesus está no nosso meio dizendo: eu quero saber quem está interessado. Ai, 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 eu estou sentindo a graça de Jesus aqui, eu estou sentindo a presença de Jesus aqui, e eu estou com uma palavra profética para liberar para alguém. Se você estiver interessado, tem dons espirituais para serem liberados aqui essa noite. Enquanto você demonstra interesse, Jesus está dizendo: eu posso batizar com o Espírito Santo hoje, eu posso curar hoje, eu posso renovar hoje, eu posso fazer hoje. Tem alguém interessado aqui, por favor? Não economiza, glória a Deus, abre a boca. Só você que tem glória a Deus, aumente o seu glória. Só você que tem aleluia, aumente o seu aleluia. Enquanto você adora aqui, o anjo do Senhor está dizendo: esse aqui está interessado, manda poder para esse. O camanterebia calamacheia, o micanterebia calamantereba cantarabacheia. Esse aqui está interessado, cura esse câncer hoje. O camanterebia calamacheia, o camanterebia calamaia. Ele está interessado, renova ela, renova ele. O camanterebia calamaia, ela é minha canterebia calamacheia. Receba a autoridade de Deus agora. O camanterebia calamaia, é me calabanta calamaia cantereba cheia. Levante as mãos, feche os seus olhos. Tem uma autoridade que vai nos envolver agora, 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 agora. Ele viu teu interesse, serva de Deus. Contemple com os teus olhos da fé esse marido entrando por essas portas. Uramanda caia sé, urimicalamandereba cheia. Olha esse diagnóstico mudando, olha essa situação mudando. Se você vem interessado, abre a boca e glorifica Jesus.